Então agora nós vamos para o nosso terceiro bloco dessa prova de matemática do IFMG, Processo Seletivo 2024. A prova ocorreu no final de 2023. Nós vamos agora para o nosso terceiro bloco com mais 3 questões. Acompanhe. Questão 22. As concessionárias de energia calculam o consumo das residências mensalmente, efetuando a diferença entre a leitura do mês atual e do mês anterior. Cada cidade é regida por concessionárias diferentes e o período de leitura pode variar entre 27 e 33 dias. Essas informações podem ser lidas nas contas de energia elétrica. Digamos que a tarifa definida em um determinado estado seja de 50 centavos por consumo de quilowatt-hora. Em uma residência deste estado, a leitura do mês atual foi de 58.921 kWh e a leitura do mês anterior foi 58.601 kWh. Foi considerado um período de leitura de 27 dias. O consumo e o valor a ser pago são respectivamente. Olha, o conteúdo dessa questão aí são os conjuntos numéricos, né? O que nós temos que fazer é continhas aqui, né? Somar, subtrair e multiplicar, tá? Quilowatt-hora é a unidade de medida do consumo da energia, tá? Então vamos lá. Bom, só antes de voltarmos aqui para a tela, né? Para calcular tanto o consumo, né, em quilowatt-hora quanto o valor a ser pago, ele está dizendo aí que nós temos que fazer o seguinte: pega a leitura do mês atual, né? Tem um reloginho lá na sua casa que mede, né, o quilowatt-hora. Pega o número que está lá do mês atual, subtrai do número do mês anterior, né, que a concessionária tem esse valor, pega essa diferença, aí você tem quanto você gastou em quilowatts-hora. E vai multiplicar pelo valor, que é 50 centavos cada quilowatt-hora. Né? Então, se deu, por exemplo, 100 kWh, você multiplica 50 centavos por 100, daria 50 reais. É isso aí que nós temos que fazer. Tá? Então, vamos lá. Então, olha aqui, no mês atual, o consumo foi esse aqui, ó. Leitura do mês atual, 58.921. E o mês anterior foi esse aqui, ó, 58.601. 58.601. Então nós vamos subtrair, ó. Vamos subtrair para ver qual foi o consumo no mês. 1 menos 1 dá 0, 2 menos 0 dá 2, 9 menos 6 dá 3, aqui dá 0, dá 0. 320 foi o consumo, quilowatt-hora. Você veja que olhando as alternativas, só de fazer essa operação aqui, você já eliminaria a letra C e a letra D. Ó. Agora, o valor é 50 centavos o quilowatt-hora. Então, nós vamos multiplicar. Para saber quanto que ele vai pagar, vai ser 320 vezes 0,50, 0,5. Isso aqui vai ser 320. 0,5 é 1 meio, né? Isso aqui é 5 décimos, que simplificando dá 1 meio aqui, ó. 0,5 é 1 meio, então é 320 vezes 1 meio. Multiplicar por 1 meio é dividir por 2, né? Simplifica aqui, ó, divide 320 por 2, que vai dar 160 reais. Então o consumo foi 320 e ele pagou 160. Alternativa correta, ó, letra A, né? 320 kWh foi o consumo e o valor que pagou, 160. Resposta correta, letra A. Essa já foi mais facinha, né? Então vamos lá para a nossa segunda questão desse bloco. Acompanhe. Questão 23. Na figura a seguir, temos que o segmento AB mede 6 centímetros e que a área do retângulo ABCD é de 33 centímetros quadrados. Sabendo que N é ponto médio do segmento DC e que M é o ponto médio do segmento AD,
O comprimento em centímetro do segmento AM é... Bom, o conteúdo dessa questão está claro aí, que é geometria plana, mais especificamente áreas de figuras planas. No caso aí, a área do retângulo. Olha. Bom, então nós temos aqui, olha, o AB está dizendo que vale 6 centímetros. Então aqui é 6. A área, 33. Então a área do retângulo é comprimento vezes largura, né? Ou base vezes altura. Então a área ele deu, é 33. A base aqui é 6. E a nossa altura aqui, olha, é o segmento AD. Vezes AD. Então nós vamos achar o AD, vai ser 33 dividido por 6, né? O 6 passa dividindo, dá para simplificar por 3 aqui, vai ficar 11, simplificando 33 por 3 dá 11, 6 por 3 dá 2. Então 11 dividido por 2 dá 5,5 centímetros. Esse é o AD, né? Segmento AD. Mas não está querendo AD, está querendo segmento AM. Veja que AM é a metade de AD, porque esse M aqui é ponto médio. Então, AM vai ser igual a AD dividido por 2. O AD nós achamos que é 5,5, né? Dividido por 2. Ó, a metade de 5 é 2,5, né? A metade desse inteiro aqui. Eu vou pegar a metade desse 5 e a metade desse 5. A metade aqui de 0,5, né? É 0,25. Metade de 0,50 é 0,25. Então aqui vai dar 2,5 mais 0,25 dá 2,75. Ou então você faz a divisão, né? Fazendo a divisão aqui, ó. 5,5 dividido por 2 igual às casas decimais, aí tira a vírgula. 55 dividido por 20. 2 vezes 20, 40. Sobra 15. Vírgula aqui, um zero aqui, cabe 7. 7 vezes 20 dá 140. E sobra 10. 10, um zero aqui, 100 dividido por 20 dá 5, 2,75. Então, resposta correta aqui, letra A. Ok? Isso aqui também foi facinho, né? Aplicação da fórmula de área do retângulo. Então, vamos lá para a próxima questão. Acompanhe. Questão 24. Uma das marcas registradas da Praça 7, situada no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais, é o monumento conhecido como Pirulito, que foi esculpido por ideia do então presidente do estado, Raul Soares. O obelisco tem 13,57 metros de altura total, é feito de granito e tem o formato de uma agulha, com 7 metros de altura, apoiada em um pedestal. A peça foi desenhada pelo arquiteto Antônio Rego e construído pelo engenheiro Antônio Gonçalves Gravatá, proprietário da pedreira em Betim, de onde foram extraídas as pedras utilizadas na construção do marco. Um pássaro voou em linha reta do topo do pirulito até um determinado ponto X no chão. A distância do centro da base do obelisco até o ponto X é igual a 13,29 metros. Qual foi a distância aproximada em metros percorrido por este pássaro? Bom, então essa questão está claro aí que é geometria plana. E nós vamos utilizar aqui o Teorema de Pitágoras, né? Então, o Teorema de Pitágoras é infalível, é difícil deixar de cair o Teorema de Pitágoras em uma questão de prova, de matemática, tá? Então vamos lá, acompanha aí. Vou pegar outra figura aqui para ficar mais fácil você ver o que ele está dizendo. Nós temos aqui o pirulito da Praça 7, aqui em Belo Horizonte. Ele está dizendo que a altura total aqui, ó, né, da base até esse ponto aqui é 13,57 metros.
E aqui do centro da base, ó, até um ponto X aqui no chão, é 13,29 metros. Então ele está querendo essa distância aqui, ó. Tem um pássaro aqui, né, que voou desse ponto até aqui no chão. Essa distância que eu estou chamando de H. Então está aqui, ó, a altura é um cateto, vale 13,57. E o outro cateto aqui, que é essa base aqui, 13,29. Então nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Só que a ideia aqui é o seguinte, ó, os números aqui estão quebrados, né? 13,57, 13,29. Como ele está querendo valor aproximado, então nós vamos pegar os valores inteiros. Inteiro, tá? Ao invés de pegar 13,57, eu vou pegar 13 mesmo. Ao invés de pegar 13,29, eu vou pegar 13 também, tá? Eu vou arredondar para 13 os dois aí. E depois nós vamos ver as opções, qual está mais próximo. Se você olhar as opções, os números estão um muito distante do outro, tá? Então se tivesse números muito próximos um do outro, a gente arredondar para a unidade, ficaria difícil de descobrir o resultado. Mas aqui não, olha só para você ver como que vai facilitar os cálculos. Bom, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado, que é a nossa altura, é a soma dos quadrados dos catetos. Eu estou arredondando para 13, né? 13 ao quadrado mais 13 ao quadrado. A altura ao quadrado vai ser igual. Olha, eu tenho uma coisa mais a mesma coisa. Ou seja, 13 ao quadrado mais 13 ao quadrado é 2 vezes 13 ao quadrado, não é isso? Ó, quando você tem uma coisa mais a mesma coisa, você tem duas vezes a mesma coisa. Se você tem três coisas, não interessa o que é essa coisa não. Você tem três coisas mais duas coisas, são coisas iguais, né? 3 mais 2, 5 coisas. Então eu tenho 1 raiz de 13 ao quadrado mais 1 raiz de 13 ao quadrado. Então eu tenho duas vezes o raiz de 13 ao quadrado. Duas coisas. A coisa aqui é o raiz de 13 ao quadrado. Raiz de 13 ao quadrado é a coisa. Então eu tenho uma coisa mais duas, mais uma coisa. Então eu tenho duas coisas. Ou seja, duas vezes raiz de 13 ao quadrado. Se você não percebesse isso, você poderia fazer a conta aqui, tá? Mas isso aqui vai simplificar. Por quê? Porque a altura aqui, olha, vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 13 ao quadrado. E esse quadrado aqui eu vou cortar com essa raiz, ó. Então a altura vai ser igual a 13 vezes raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então nossa altura vai ser 13 vezes 1,4. Fazendo a conta aqui, ó, 13 vezes 14, depois a gente põe a vírgula. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Que vai dar 2, 8, 1. 18,2. A altura vai ser 18,2. Olha, você poderia pensar, um valor aproximado. Nós aproximamos aí. Nós aproximamos a raiz quadrada de 2. 13,57 nós baixamos para 13. 13,29 baixamos para 13. Né? Quer dizer, o nosso resultado, na verdade, é maior do que esse que nós encontramos aí. É maior do que 18,2 que nós encontramos, né? Então, olha as opções. Mas não vai ser muito maior do que 18,2, né? Olha só. Ele está querendo valor aproximado, né? Com a distância aproximada. O que está mais próximo do 18,2 é o 19, né? A nossa resposta aqui é a letra B, 19. Veja os outros valores, 0,3, 27, né? Está muito longe aqui, mesmo se você considerasse o valor exato aqui, 13,57, 13,29, pode ser que dê um pouco mais de 19, mas não vai chegar, não vai passar de 20, né? E esse outro aqui, 361, está exagerado. Esse é a letra D, a letra A, está totalmente fora, né? Então, às vezes, vale a pena fazer isso. Quando está pedindo valor aproximado, a gente arredondar os valores, né? Então, a resposta correta aqui, a letra B. Ok, então essa foi a nossa última questão desse bloco, tá? Então, eu volto daqui a pouco para o nosso quarto e penúltimo bloco. Até mais!